Oi pessoal, aqui é a Maíra. Esse é mais um vídeo especial de literatura indígena aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre The Things She's Seen, da Emmeline Kwamallana e do Ezekiel Kwamallana. Todos os livros que não são em português que eu tenho trazido pra cá são de indígenas, claro que não são do Brasil, mas eu tentei trazer de várias partes do mundo. Obviamente eu não vou conseguir fazer tudo isso aqui em um mês, principalmente porque eu tentei priorizar livros que já foram traduzidos e livros que são nacionais, né? Mas enfim, eu trouxe dois livros de autores indígenas estadunidenses. Tem o livro do Tommy Orange, Lá Não Existe Lá, que é Cheyenne Araparro. Tem a Rebecca Roanhorse com o Trail of Lightning, que é Diné. Teve a Kali Fajardo Anstini, que é de ancestralidades indígenas latinas, e hoje a gente tem dois autores, né, desse livro que são aborígenes da Austrália. Acho uma coisa interessante a gente falar sobre o termo aborígene e indígena, que eu não sabia qual que era a diferença, e por que os aborígenes não são indígenas, mas não significa que eles não sejam povos tradicionais. Os aborígenes não se consideram indígenas porque indígenas é um termo daqueles que são daquele lugar. Então a gente sabe que por mais que povos da região, que agora chama Brasil, houvessem povos nômades, ainda assim eles eram originários dessa região. Os povos aborígenes, eles se consideram aborígenes porque a maioria veio de outras ilhas, muitas vezes da Polinésia Central, por isso que, por exemplo, o pessoal do Havaí, eles não são necessariamente indígenas, enfim, todas aquelas ilhas lá. Então, na Austrália, esses povos se consideram aborígenes. E a Emmeline e o Ezekiel, eles são do povo Paliku, da região de Pilbara. Bom, esse livro, ele conta a história de uma menina aborígene que morreu e ela está assombrando o pai dela. Mas o pai dela consegue ver ela, ele consegue falar com ela. E ele tá muito deprimido desde a morte dela. A mãe dela já morreu quando ela era pequena, quando ela era bebê. E ela morreu num acidente de carro quando a tia dela tava indo pra algum lugar com ela. E o outro carro na pista deslizou, tinha neve. E aí acabou, a tia sobreviveu e ela morreu. Então o pai dela tá numa depressão muito grande e ela não passou pro outro lado porque ela achou importante ficar com o pai dela e meio que fazer ele superar a morte dela. Só ele consegue ver ela, só ele consegue conversar com ela, ninguém da família dela consegue conversar com ela. E ele é um detetive. Ele tava muito mal e a chefe dele mandou ele pra tentar ver um caso simples só pra ele poder trabalhar e fazer alguma coisa. É muito engraçado que a Beth, né, a protagonista, ela é uma adolescente, assim, e ela fica muito tipo, nossa, será que isso significa não sei o que lá? Nossa, agora esse caso ficou muito bom, não sei o que, não, com certeza teve um assassinato aqui. E aí ela vai ficando muito animada, né, e achando que é uma coisa maior e tal, pro pai dela ficar empolgado, né, com a investigação e se desconectar um pouco dessa tristeza de ter perdido ela. E ele, obviamente, né, sendo um detetive racional, ele vai falar assim, não, isso aqui provavelmente significa não sei o que lá. Ela fica, ah, é, né, é verdade, né? Ela já tinha, tipo, imaginado uma coisa, tipo, ah, aquilo, será que eles têm um cartel e não sei o que lá? É muito engraçado, assim, a interação dela com o pai, né, apesar do pai estar muito triste. E aí teve um incêndio, né, que é isso que ele tá indo investigar, e uma pessoa foi encontrada morta. E aí tem uma sobrevivente. E o pai dela vai no hospital entrevistar essa sobrevivente e tal. Só que a maneira como essa sobrevivente fala é uma forma muito diferente. Ele é quase como se fosse um sonho, assim. É uma coisa super fluida e louca e cheia de metáforas sobre monstros e não sei o que lá. E de tipo, ela fala de uns seres que arrancavam as cores dela e ela foi surrando uma menina cinza. E aí você fica, toda vez que ela fala, você fica tipo, o que? O que tá acontecendo? Não tô entendendo nada. É bem poética, assim. Só que aí no final você vai entendendo realmente o que aconteceu, o que essa menina tava falando. É pesado, assim, é bonito. E ao mesmo tempo ele vai fazer esse arco também da própria Beth saber o caminho dela, né? Porque não é pra ela estar ali, não é pra ela estar ali em cima do pai dela. E ela também tem que superar isso, né? Então é muito bonito, assim, é uma história super curtinha, mas essa coisa da relação dos dois, né? E do amadurecimento da perda, né? Que eu acho que é uma perda dos dois, não é uma perda só dele, né? É uma perda dela também.
E aí ele vai também, obviamente, apontar questões da cultura aborígene, do racismo, de preconceitos. E no final tem uma nota muito legal da autora falando sobre isso também, né? De como os povos, como sempre, é a mesma coisa que aqui, gente. Os povos foram destituídos de suas línguas, eles não podiam falar. Lá tinha um negócio também que eles tiravam as crianças das famílias aborígenes e colocavam em internatos, e às vezes a mãe nunca mais via a criança, para a criança ser educada sem a língua, sem nada. Então, assim, o colonialismo a gente vê ele repetido em todos esses povos tradicionais, né? E é muito triste, assim. Mas a história em si, ela vai salpicar esses temas, mas ela é mais sobre essa investigação e sobre essa relação dessa menina espírito com o pai dela, que é muito bonita, assim. Foi uma coisa bem diferente. E como eu falei no começo, eu até me desconectei porque eu não entendia muito do que a garota estava falando, a hora que essa menina entrevistada aí, que ela falava de uma espira. E depois, a hora que eu fui entendendo, fiquei, caraca, foda. Enfim, eu não sei se tem uma previsão para ser lançado aqui no Brasil. Ele foi publicado na Austrália, nem sei se ele foi publicado nos Estados Unidos, mas enfim, se houver notícias dele, eu aviso vocês, mas quem lê inglês eu recomendo bastante a leitura. Eu não vou falar mais sobre o livro porque ele é um livro de mistério, ele é um livro de investigação, então eu acho que é legal você acompanhar, né? Você descobrir o que tá acontecendo, quem que foi, porque ele realmente é super redondinho. Todas as temáticas do livro eles se encaixam numa só no final, e isso é muito legal. Então, eu acho que ele vale a pena, eu acho que ele é importante de ser lido, ser vivenciado. Então, é só isso que eu vou falar por hoje. E bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica também. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau.